amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos de volta neste final de junho. Graças a Deus, estamos de volta. E aí? Estamos aí avaliando, né? E percorrendo as páginas da Bíblia. O diácono já falou do e-mail que temos. Eu só gostaria que a pessoa que escrever para nós, através do e-mail, página sagrada, @hotmail.com.br. Quase eu esqueço. Gostaria que as pessoas colocassem a origem, a cidade de onde escreve, para nós sabermos mais ou menos que repercussão tem o programa no nosso Brasil, de leste a oeste e de norte a sul. Isso? Isso. Bem, eu terminei o programa da semana passada com uma pergunta. O sacerdócio se estratificou. Houve, dentre os sacerdotes sadocitas que podiam oficiar, havia o sumo sacerdote, Hakohem Hagadol. Isso já é possível que existisse essa figura antes do exílio, mas não assim, com tanta estratificação quanto depois. O sumo sacerdote, os sacerdotes sadocitas e de onde veio os levitas? Essa foi a pergunta que ficou na época de Josias, quando quando Samaria foi destruída, muitos judeus, lembra-se disso? Muitos israelitas pediram refúgio no reino do sul. E foram recebidos. Dentre esses exilados que pediram refúgio, havia sacerdotes que oficiavam lá, nos santuários do Reino do Norte. Esses foram recebidos também, mas diminuídos, rebaixados. Quer dizer, eles ficaram... Por essa época se criou a ideologia das 12 tribos e eles ficaram sendo chamados apenas levitas, descendentes de Levi, mas não mais adequados a certas celebrações litúrgicas e, sobretudo, sacrificais, restritas aos sacerdotes sadocitas. Eles entraram numa hierarquia mais abaixo. Entraram numa hierarquia, sim, mais abaixo. São confusas as origens dos levitas não sacerdotes. Mas provavelmente tudo se iniciou quando Ezequias recebeu sacerdotes não sadocitas, claro, não descendentes de Davi, do Reino do Norte, quando Samaria foi destruída em 722 a.C. E é possível que lá já se tenha feito, já naquela época de Ezequias ainda, início do século VII, uma certa distinção entre os que oficiavam e os que foram recebidos. Agora, essa estratificação clara se deu com Ezequiel e durante o exílio e a volta do exílio. E o que sobrou? O que sobrou foi uma província, Yehud, governada por sacerdotes. Uma nação teocrática, que tinha como fundamento o Pentateuco, que foi oficializado, pelo menos, a partir de Esdras, por volta de 400 a.C. Esta nação. Agora, quais eram os limites dessa nação? Isto aqui. Esse foi o resto que ficou dos dois reinos, só para me situar. Nem o plano piloto de Brasília, viu? Nem o plano piloto de tamanho. A província de Yehud. O plano piloto é grande, não é? Não é pequeno, não.
de uma asa para outra, de um extremo, do extremo da asa norte para o extremo da asa sul, vai uns bons quilômetros, não é? Perfeito. Olha, Yehud não tinha isso não. E situada nas montanhas da Judéia. E dependente da Pérsia. Dependente da Pérsia até que caiu o Império Persa. O Império Persa terminou seus dias. Eu já falei sobre isso aqui? Não falei ainda. Mas não nesse contexto. Já falou sobre o Império Persa, mas não nesse contexto aí de uma reconstrução ou de uma formação de um povo. O Império Persa caiu através de uma conquista, a primeira que veio do Ocidente, com Alexandre o Grande, da Macedônia, filho de Felipe da Macedônia, educado por Aristóteles. O Alexandre? O Grande. Este conquistou o reino persa, já com o último rei decadente, Dario III, em 333. Já estamos bem próximo da era cristã, né? 333. Termina o Império Persa e termina a idade, para mim, a idade mais bonita da história de Israel. Porque praticamente toda a Bíblia foi escrita ou reescrita no Império Persa. Poucos livros, sim, houve textos que são devidos à época helenista, grego, que se iniciou em 323, com a morte de Alexandre. Mas poucos são esses textos. A maioria já conhecia a luz no Império Persa. Mas você se refere só ao Antigo Testamento? Claro, ao Antigo Testamento. Não tinha vindo Jesus ainda, não é? Certo? Claro. E aí começa uma nova era. A era chamada helenista. 10 anos foram os anos das conquistas de Alexandre, ele morreu moço, e após 323, uma parte do reino, a Síria e a Palestina, nas mãos de um dos seus generais, Diadocos, e o Egito nas mãos de outro general. Eles retalharam o império em 4. Dessas 4 partes nos interessam 2. A Síria e a Palestina e o Egito. A Palestina ficou entre esses 2 povos, a Síria e o Egito. E uma terra disputada entre esses 2 povos aí. Até 198 antes de Cristo esteve com os Lágidas do Egito, os famosos reis Ptolomeus, que se sucederam em Alexandria, capital do reino Lágida, e em Antioquia os Seleucidas. A partir de 198, a Palestina passou para os Seleucidas. Que depois, mas acho que já falei sobre isso, não é? Que depois provocaram uma perseguição violenta ao judaísmo, à época dos Macabeus. Eu já falei sobre isso. Não, na nossa época não. Não falei aqui. Pode ter falado em programas bem anteriores. Não. Na nossa história de Israel aqui. Não falei. Quando o senhor abordou a história de Israel, en passant, citou, mas não nesse contexto que nós estamos estudando hoje. Né? Tem certeza disso? Tenho certeza. Porque o senhor fez, lembram, num programa o senhor fez aí uma abordagem, um voo panorâmico na história de Israel. É claro que precisou passar por esses pontos aí. Bem, então, nos interessa aqui, em primeiro lugar, agora a história de Israel no período helenista, que é um período difícil, de certa maneira, porque nós não temos, assim, tantas informações de primeira mão. O judaísmo se fechou, já com Esdras e Neemias, cujos livros podem ser lidos. O judaísmo se fechou
E ficou assim fechado. A época, durante todo o período helenista. Agora, enquanto pertenceram ao Egito, salvo pequenos desarranjos, pequenos choques, houve uma deportação de judeus para o Egito, eles souberam conviver, lágidas e judeus, sobretudo através dos bons serviços de uma família judaica influente, dos Tobíades. Quando passou para o domínio da Síria, Seleucidas, com capital em Antioquia da Síria, num primeiro momento foram bem recebidos. Num segundo momento, a partir do reinado de Antíoco IV, Epifânio chamado, foram vítimas de uma violenta perseguição. Por quê? Porque Antíoco IV queria helenizar o seu reino a todo custo. E todos os povos se sujeitaram e foram helenizados. Isto é, absorver a cultura helênica, grega. As cidades construídas nos moldes gregos, a ágora, a praça pública, o ginásio para os esportes, os Jogos Olímpicos, no bojo, os deuses greco-romanos, tudo isso, a língua grega, tudo isso era helenismo. Vamos fazer um intervalo e continuamos. Estamos de volta. Estamos de volta. Tá Tudo isso era helenismo. Converter-se ao estilo de vida grego. Os gregos trouxeram um grande legado para a nossa civilização ocidental, né? Olha, nós podemos dizer que a nossa civilização ocidental tem duas pernas. A Bíblia na última extremidade do Mediterrâneo e a filosofia grega na Grécia, também no Mediterrâneo. Esses dois livros, a filosofia e a Bíblia, formaram a civilização ocidental e até os dias de hoje. Bem, a era helenista foi muito bem recebida por praticamente todos, que deixavam velhas tradições, às vezes ininteligíveis ou tabus, e abraçavam o helenismo. Parecia que os ventos iam naquela direção. Então o que aconteceu então, pessoal? O que aconteceu é que os judeus não aceitaram, ou melhor, o rei conseguiu rachar o judaísmo em dois. Judeus progressistas, que achavam melhor seguir a corrente helenista, e judeus conservadores, que achavam que não deviam de jeito nenhum abandonar a circuncisão e todas as outras prescrições, como estão aqui, transmitidas por Moisés, não é, no Pentateuco. Houve esse racha entre o judaísmo, no interior do judaísmo. E dos anos 167 a 163, houve a grande perseguição de Antíoco IV a Jerusalém, a Yehud. E uma violência inaudita. Né? Os judeus foram proibidos de se circuncidarem. As mulheres que circuncidassem seus filhos eram trucidadas com eles. Quem fosse encontrado com um texto da lei de Moisés seria também sumariamente executado. Isto aqui foi tudo queimado. A coisa foi muito séria. No dia 15 do mês de Casleu, metade de dezembro, a estátua de Júpiter Olímpico
foi colocada no Templo de Jerusalém, é a devastação da desolação do lugar sagrado. Então, mas nessa perseguição, esses judeus, eles se unem então? Os conservadores e os helenistas não. Continuaram... Os helenistas eram do partido do rei. Os conservadores é que... Então, foram perseguidos os conservadores. Conservadores, claro. E foram esses que, de uma atitude defensiva, primeiro foram pegos de surpresa, claro, e não tinham exércitos, e Ehud nunca teve grandes exércitos. Eu disse que Israel nunca foi um país belicoso. De repente tiveram que formar um exército, mas não um exército regular. Eles não tinham dinheiro, não tinham carros de guerra, não tinham nada. Eles formaram um exército de terroristas e faziam emboscadas. E foi assim são as reviravoltas. Chamamos de guerrilhas hoje. É, mais guerrilhas. Houve também confrontos abertos, mas mais na fase, no nível de guerrilhas. Né? É que eles não tinham condições de enfrentar. Não, um exército como o de Antioquia, não. De jeito Deixa nenhum. eu fazer uma pergunta aqui, talvez o telespectador esteja fazendo também essa pergunta. É daí que surgem os chamados sicários, etc. Bom, eles têm uma história mais complexa e nós reservamos o nome de sicários para o período romano e, sobretudo, para a segunda parte do período romano na Palestina, de 41 a 66, ou de 41 a 70 da nossa era. Mas é claro que já nessa época aí usavam a sica, não é? A faca, o punhal, e eliminavam quem encontravam pela frente e que fosse inimigo. Os macabeus são os cabeças do enfrentamento, da oposição. Chamada de resistência aí, não? Será? Foram os macabeus, exatamente. Com sede em uma cidadezinha perto de Jerusalém, chamada Modim. Foram eles que começaram a reação judaica, e depois de altos e baixos, muitos altos e baixos, perdas dos dois lados, acabaram em 141 por conquistar a independência de Israel. 141? Antes de Cristo. Foi aí que o judaísmo começou a se esfrangalhar em seitas internas. Deixou de ser um judaísmo monolítico, um judaísmo único, para ser um judaísmo muito fragmentado em seitas. E seitas que se odiavam entre si. Não que se respeitassem, não. Que se odiavam. Odiavam de morte. Quem é que tem a interpretação certa dos livros de Moisés? Quem é que vive a legislação mosaica? Quem não a vive? Quem é pecador? Quem não é pecador? Quem participa do meu partido é justo, é santo e é agradável a Deus. Quem é do partido oposto ou vê as coisas de outra maneira não é agradável a Deus. Flávio Joséfo nos fala de 4 seitas: fariseus, saduceus, os essênios de Qumran, e os herodianos, se não me falha a memória. 4 héreses, seitas. Havia outras menores. Entre essas 4 aí. Mas não é que se amassem, não. De jeito nenhum. O judaísmo recebeu, melhor, viveu um período horrível, onde se matavam uns aos outros como, sabe, um verdadeiro açougue entre eles, um matadouro. Tanto é verdade que em 63, quando Pompeu, romano, entrou na Palestina, aquilo de certa maneira foi um alívio, porque os romanos trouxeram a paz, ou pelo menos um pouco de ordem.
nessas seitas aí que se digladiavam entre si. Os romanos puseram água na fervura. Num primeiro momento, eles ficaram com o governo, a partir de 63, com o governo militar, deixando o governo civil nas mãos dos nativos. Isto até que Herodes, que era um nativo, meio judeu, meio idumeu, um misto, assumisse o controle de toda a Palestina, ele era amigo de Júlio César, com o consentimento de Roma. E se tornou um rei muito vassalo e submisso a Roma. Mas com essa vassalagem toda, ele conseguiu reinar até a morte. Ele reinou de 37, de 63 a 37, houve um período de turbulência no governo civil da Palestina, nas mãos de sumos sacerdotes incapazes, ineptos. De 37 a 4 a.C., Herodes o Grande assumiu o controle total da Palestina como Rex Socius. E o que quer dizer isso? Um rei amigo de Roma e devedor em tudo do imperador romano. Roma estava passando por uma transição forte da república para o império. O primeiro imperador foi bem na época de Otaviano, que recebeu o título de César Augusto. Em 31, quando ele recebeu esse título e se fechou o templo de Janus, o deus da guerra, se inicia a época da Pax Romana. 31. Portanto, de 333 a 31, nós temos o período helenista. A partir de 31, a paz romana. Até a destruição de Jerusalém no ano 70. E a segunda destruição em 135. E continua o Império Romano, só que aí termina a história bíblica. E aí termina a minha especialidade. Aí se entra para a história da igreja. Muito bom, hein? Que passeio que nós fizemos aí, hein? Eu acho que alguma coisa nós trouxemos para nós. Você falou dessa divisão interna lá do povo de Israel. Eu estava pensando no cristianismo. Era um só e depois a gente parece que copiou isso. Sim. Católicos, protestantes, a gente copiou isso. Ortodoxos, anglicanos, mais ou menos isso. Só que, pelo menos, nós procuramos nos respeitar, não é? Sim. Algumas seitas não, protestantes, mas nós procuramos nos respeitar e até fazer um certo ecumenismo. Lá não havia nada, não havia nada. Quando se fala que Jesus frequentava pecadores, não é que Jesus gostasse de andar ao lado de prostitutas e ladrões. Não, vamos com calma também, não é? O que significa isso, amigo de prostituta? É que Jesus se recusava a tomar um partido, defender um partido contra o outro. E se estivesse no partido, seria contra o outro. São esses os pecadores de que fala o Novo Testamento. As mais das vezes, havia também pecadores chulos, pecadores comuns, mas as mais das vezes eram pessoas de outra agremiação, que eram taxadas de pecadores, porque não seguiam a nossa tradição. Não andava conosco. Não andavam conosco. Bem, o nosso tempo está mais uma vez esgotado. Muito obrigado pela sua presença, em primeiro lugar, e depois a do telespectador. Muito obrigado e até a semana que vem. Já estamos no final da história de Israel. Depois temos que examinar uma outra, ou escolher uma outra coisa para estudarmos aqui. Não é? A história foi dada. Muito bom. Até o próximo sábado
com a bênção e a graça de Deus.